Olá, eu me chamo Lucas, estamos começando mais um Bloco Entrevista. Estou aqui com o Pedro, como sempre. E aí, Pedro? Boa noite, eu sou o Pedro. E aí, estamos também aqui com o Augusto. Augusto Carminati. Eu. Boa Ele. Grande boa noite, amigo. Não sei que horas Boa noite, boa tarde, Hoje Bom, a gente... que seja bom. O que quer que seja aí que você esteja. É e aí, isso. Augusto, tudo bem? Tudo ótimo, e vocês? Beleza. Tamo indo. A gente tava conversando com o Augusto aqui antes, a gente já queimou um monte de conversa, mas nós vamos dar continuidade em tudo aqui. É Isso infinito. parece que aí sempre acontece, porque a gente chama nossos amigos e conhecidos, cara. Tem que pôr o papo em dia, porque 2 anos sem falar com essa galera de frente a frente, tem conversa, né? Com certeza. Sim, O Augusto é um antigo cliente nosso, virou amigo. Sim. Uma pessoa muito interessante, não à toa que a gente fez esse convite. Muito obrigado por ter Eu que topado, Augusto. agradeço demais aí. A gente queria que você começasse contando, assim, quem é Augusto, a gente sabe algumas coisas. Eu posso adiantar e aí você pode discorrer em cima Tem disso. coisa que melhor não falar. né? Porque, assim, Augusto, a gente se conheceu, você trabalhava lá na IMA, Uhum. e a gente sabe que você é formado em Direito, e a gente queria saber Tá. como é que foi a curva para você começar a trabalhar com comunicação. Bom, acho que a curva mesmo foi porque eu nunca gostei do direito. Não gosto, nunca gostei, não é minha área. Eu não sei por que eu acabei... eu sei sim. Eu comecei... eu fui atrás de fazer direito porque não abriu o RI. Eu queria fazer relações internacionais. E aí o curso não abriu. E aí eu falei, cara, eu tô numa encruzilhada Você aqui. caiu de paraquedas, então. Eu falei, eu vou fazer. E dei uma chance. Todo mundo falava, você vai ser bom advogado, não sei o quê, porque você fala muito, não sei o que lá. Eu falei, tá, eu imagino que ser advogado não é isso, não requer apenas falar muito. Eu acho que tem bastante papel e idas ao fórum, dependendo. Exato. E eu falei, cara, não é. Bom, enfim, mas fui teimando, né? Primeiro ano é muita filosofia, sociologia, então tem coisas que eu ficava, cara, isso aqui é legal pra caramba. Aí eu fui gostando. E aí fomos pro segundo ano, aí comecei a entrar umas matérias já mais técnicas do direito, enfim. Eu já não gostava mais, mas acabei empurrando até terminar e terminei, me formei. Começou, concluiu. Que bom. Comecei a concluir, mas não é minha área, enfim, nunca foi. Aí já flertava com algumas coisas de comunicação, de empreendedorismo, de outras áreas aí. E fui entrando, aí fui atrás de Sebrae, trabalhei como consultor do Sebrae por um tempo. Da hora. Foi onde eu, aí sim, tive um contato mais direto com o empreendedorismo. Sim, Aí eu entendi um outro mundo que eu não conhecia. O Sebrae respira 100%, né? Total. E eu fui consultor de um projeto do Sebrae que chamava Projeto Empreender. Mas eu entrei nesse projeto porque eu precisava ganhar dinheiro, simplesmente. Eu não tinha nem ideia. Mas eu me apaixonei por tudo isso, por um mundo totalmente, enfim, que eu não conhecia. E fui nesse caminho, e nesse mesmo tempo eu ia complementando tudo isso com outros cursos, de outras atividades que eu gostava e que eu não sabia que eram relacionadas a isso. Sim. Tipo história, antropologia. E que todo mundo falava, Augusto, mas que tem nada a ver com o que você trabalha... Você vai fazer esse tipo de curso, vai investir nisso pra quê, né? Mas eu falo, tem tudo a ver com o que eu trabalho. Porque eu quero falar de comportamento. Sim. Eu quero entender como as pessoas funcionam. Eu quero... Pra mim, o mercado era isso. E a ideia era essa. E aí, eu fui ligando Criando um uma coisa a outra. repertório também, né? Que é muito importante. Isso tem aí já 12, 13 anos, mais, sei lá. Nem sei Então, quanto tempo faz. A gente se conheceu na IMA. A primeira vez que você foi trabalhar com comunicação foi lá ou não? Não. Eu trabalhei com comunicação... Bom, eu já desde 2009, cara, não tenho ideia quando eu comecei, mas foi por aí, 2008... Logo que eu saí da faculdade, eu já comecei a trabalhar com outras coisas que não tinham a ver com a faculdade. O começo ali da grande internet, né? E até uma coisa que eu queria lembrar aqui, o Augusto e a Paula naquela época na IMA, não em 2008, isso foi antes da pandemia ali, mas foram o pessoal que contratou nosso podcast na época pra gente fazer, e foi a galera que abriu nossa porta pra esse mundo. Foi, eles chegaram na gente e falaram assim, vocês fazem podcast? A gente nunca tinha feito. E a gente queria fazer. E a gente falou, a gente faz.
A gente faz podcast. Vamos fazer. Vamos fazer. E, Que cara, legal. vocês abriram essa porta e a gente, pô... Nunca mais sempre- fechou. Porque a gente montou uma estação móvel pra levar lá, Foi. né? E era muito legal. Era muito, porque Era muito. a gente não tinha estrutura nenhuma lá de podcast não. E a gente queria que fosse lá, porque o lugar era bonito. Era incrível, né? Como a gente queria. Era uma Plasticamente, né? Pra explorar, é legal. Era uma casa de 69, uma casa Sim. da década de 60. Modernista e tal. E aí, tipo, azulejo, mal bonito, assim, uma cozinha minúscula. A gente queria fazer lá dentro, porque a gente queria que fosse meio caótico, assim, também. Era um dos programas, É, né? Um dos. A gente rodava É. 2 na casa e era muito massa. É. E vou te falar, puta, quero muito agradecer você e a Paula por ter acreditado na Isso, gente cara, naquela eu época. agradeço. Que, Super legal. que, na real, fez muita mudança, assim. Foi. Ainda mais vocês enxergaram o mercado de podcast na época que isso nem era falado, cara. Né? Tipo, já Aqui, era, mas a gente tá falando de Brasil e Ribeirão. Sim. Então, ninguém fazia, ninguém tava ali olhando. E na época, galera, não tinha Flow, não tinha Podpah, não tinha essas paradas, não. A gente podia ter sido o Flow, né? Vocês poderiam ter sido. Mas na época a gente fazia o podcast com áudio só, era o True, né? A gente fazia um recorte de vídeo. Tinha um recorte de vídeo pra chamada, mas chamada, o podcast mesmo era em áudio. Tanto que a gente não tinha imaginado essa ideia de fazer o podcast com vídeo, porque era o podcast, então não tinha por que ter vídeo. O formato original lá dos anos 2000. Era o que a gente tinha na cabeça. Mas pra época, né? foi muito visionário da parte de vocês, naquela época, pensar nisso e pensar nisso como uma coisa que poderia mudar algum posicionamento dentro da empresa, né? Mas isso é uma característica, eu acho que da IMA, né? Que tinha. A IMA, ela, na época, ela tinha um formato, né? Nos últimos 2 anos, ela assumiu outro formato. Tipo, naquela época, se reinventando, né, mano? Total. E assim, a gente, naquela época, trabalhava com educação e com consultoria, né? As duas coisas. E aí, quando entrou a pandemia, a gente notou que educação não dava mais pra gente manter. Tanto que o nosso diferencial na educação era ser presencial e tal. A gente trabalhava com educação de empreendedorismo, de marketing, de todas essas coisas que a gente atendia também na consultoria. Mas acabou se tornando um modelo de negócio que não era viável na pandemia, porque exigia... Você tá lá, né? Tá lá, presencial, uma estrutura imensa. E sem falar que a estrutura é incrível. Era muito incrível, cara. Isso aí era muito... Vocês expandiram o espaço, né? Como é que começou você na IMA, assim? Como é que foi que você sua entrou história lá? Minha história é que eu fui aluno. Caraca, o que você fez? Eu tinha falado isso pro Lucas, que você assumiu a frente da IMA depois, né? Depois, eu fui aluno, depois eu fui professor e depois eu virei sócio. A Paula me chamou para ser sócio. A Paula, ela comprou a escola, que na época chamava Imaginari. Sim. E ela comprou e depois me chamou para ser sócio, acho que 1 ano depois, porque eu conheci a Paula nesse caminho e a gente fez um projeto aqui em Ribeirão, que era o projeto para criar uma marca para Ribeirão. Nossa. Um place branding, assim. Então, assim, é um projeto que... Tipo, San Diego tem a marca de San Diego lá e tal. Isso, Nova York, Amsterdã e tal. Sim, e a gente mega se orgulha do projeto. A gente conseguiu envolver a cidade inteira nisso. E a gente não... Assim, pessoas que a gente não conhecia. Enfim, foi grande, né? Conseguimos movimentar a cidade toda nesse sentido. Pelo menos, o que a gente sempre falou, que o logo em si que resultou, que a ideia em si que resultou não seja utilizado hoje com frequência, não tenha virado o que de fato é um I Am Amsterdã, um I Love New York, alguma coisa assim. Hoje não tem problema. Tem um I Love Ribeirão. Tem, né? Mas é uma cópia, né? Uma reprodução da reprodução da reprodução. E aí, a ideia é que pelo menos a gente conseguiu fazer uma boa galera pensar sobre isso, sabe? Claro que não é a cidade inteira, tem gente que nem ficou sabendo, mas a gente recebeu quase 3 mil resultados, inscrições e tudo mais. Então foi mega legal. E foi quando eu conheci a Paula. A gente se conheceu para montar esse projeto. Na verdade, a gente se conheceu numa... Olha, se eu não me engano, a gente se conheceu numa palestra da Luísa Trajano. Sim. E a gente sentou, começou a bater papo, a gente sentou perto. Eu acho que foi isso. A Paula depois me corrige. A gente começou a bater papo
E a gente falou a palestra inteira, a gente conversou super, assim. Gente... Tem um super match ali na Super. parte de Amigo... vamos empreender aqui juntos. E a gente falou, vamos fazer esse projeto pra fazer uma marca pra Ribeirão? Vamos. E fomos atrás de fazer isso, assim. Tomamos paulada pra caramba. Imagino. Tipo, a galera criticou. Galera, é muita vaidade entre agências e Sim. designers. Isso é normal, não tô nem criticando. Mas espera aí, quando vocês pensaram em fazer a marca pra Ribeirão, vocês começaram pela logo? Exato. Por quê? Você já tinha ouvido falar alguma coisa? Não, porque geralmente a galera vai abrir uma empresa ou um ramo novo ou, sei lá, um setor novo, a logo é a primeira coisa que tem. A logo é sempre. A logo está pronta, segue a logo. Parece que a empresa já está montada, Pronto, né? tem o nome, tem o logo. Não é? O nome logo, vestida. E a gente sempre... É uma coisa que foi o caminho que a gente começou pro projeto, para esse concurso. Era a criação de uma identidade visual. Mas hoje, se eu fosse fazer, eu faria diferente, né? Eu faria pesquisa primeiro, mas é difícil conseguir fazer a cidade... Né, pensar em coisas mais essenciais e menos materiais. E aí acaba que o logo... Pensar numa identidade visual é mais fácil do que pensar numa conceitual. Com certeza. Mas... se fosse fazer hoje, eu faria totalmente diferente nesse sentido, né? A cidade precisa se pensar, mas a identidade visual é um resultado. Sim. Né? Não a não pedra... vem antes. Exatamente. Talvez. Não a pedra fundamental para começar. E, pô, legal. E essa história do começo ali da IMA... eu sei que a IMA, pra mim, é tipo um camaleão, né? De empresa. Ela se transforma, assim... muito em pouco tempo, né? Agora, qual que é o momento da IMA? Cara, desde 2020, então, a gente foi obrigado a fechar a porta, né? Literalmente, por conta da pandemia. Porque eu lembro de uma história que vocês expandiram a estrutura, fizeram... E aí acabou ficando difícil durante a pandemia de sustentar aquilo, Não, impossível. Né? Impossível, porque a gente tinha uma estrutura imensa, com custo mensal imenso também, mas que a partir da pandemia tinha zero entrada. O custo continuava e a receita não existia. Sim. Né? Fora, claro, tinha receita dos outros braços do negócio, né? Como de consultoria e tudo mais. Então foi onde a gente entendeu. Caramba, a gente tem um negócio de consultoria, né? Não tem mais a educação. Eu lembro nessa época de conversar com vocês já estavam com muito foco nessa parada da consultoria. Já. Né? Então, eu acho que foi aí que na pandemia chegou, vocês fecharam a escola e deram mais gás na consultoria. Total, a gente só foi para isso. E aí, no começo, claro... Como era dentro, a gente tinha a metodologia, tinha ferramentas, tinha um monte de coisa, que quando começa a pandemia, a gente foi obrigado a levar para o digital somente. Mas não existia isso. A gente era muito presencial, e isso a gente sempre pregou, que o legal era... Tá aqui junto. E tal. E aí, a gente tem que pegar essa metodologia que a gente tinha desenvolvido e forçosamente, inclusive para a relação minha com a Paula, que a gente tinha que fazer as nossas reuniões digital. Tipo, eu não encontrava mais com ela durante a pandemia, no começo principalmente e tal. E aí... a gente começou a falar, cara, a gente tem que desenvolver isso aqui para o digital. Então, tudo a gente foi repensando, todas as ferramentas, toda a metodologia, tudo. E aí a gente conseguiu levar e transformar essa consultoria em diversas formas para um digital. E aí foi quando, pra gente, foi o pulo, assim. E ficou bem claro, né? E foi excelente. Pra questão de negócio mesmo, pra gente, pra IMA, foi, enfim, sensacional. Mas a IMA mesmo, ela não tem nada a ver com a Imaginari, que era a escola. Sim. Inclusive é outro CNPJ, enfim, tem... tá. É outra empresa. Parada. É outra empresa. Que a gente ficou com esse nome. Foi uma estratégia mesmo. Mas eu lembro que foi a Imaginarium, aí vocês pegaram IMA... Imaginari. Então rolou várias intervenções também, né? Eu não gostei do nome. Imaginari. Eu não gostava, porque eu falava, não tem o menor sentido ter esse nome italiano... No Brasil... Não, você pode pôr o nome na língua que você quiser, mas eu falo, por quê, né? Eu não via muito nexo em nada. E também era muito difícil, porque a galera ligava e perguntava, mas é da loja Imaginarium? É muito comum. Entendo. É da não sei o que. Olha... Rolava uns conflitos, assim, de semelhanças, né? De nome.
E aí a gente falou, cara, vamos reduzir. Pra não mudar e não perder o nome de um... Vamos reduzir. Hoje a empresa tá assinando como IMA Consult. IMA Consult. Tá. Que não tem nada a ver com Imaginary. E IMA é mais ligado pra gente com o inglês, com eu sou alguma coisa, do que com o Imaginary. Igual na época era o ImaCast. ImaCast. Que era o canal de... Foi quando a gente tava fazendo... Na época chamava Núcleo AIMA. A gente fez até a vinheta. Isso mesmo. É que parece outra encarnação, né? Cara, vocês trocam de roupa. Vocês trocam de roupa tipo o show da Pablo Vittar, mano. Mas é muito... é tempo pra caramba. Não, a gente tá falando aí de quê? 5 anos? 80% do meu cabelo nesse tempo. Total. Você teve filho, Quantos anos tá seu filho? Vai fazer 2 quase. Então, mano, é muito louco isso. Mas, Augusto, assim, logo no início da pandemia, que o negócio começou a demorar pra voltar, que a gente já tava meio que apertando o botão vermelho de emergência, topando qualquer coisa pra fazer, pra não desarmar a nossa empresa, Lucas. Eu tava em Vitória e o Augusto me ligou que tinha surgido uma oportunidade e tal, porque as oportunidades na porta do Augusto, elas aparecem. Sim. E aí ele falou, assim, e aí ele falou, não, é que você vai atrás, saca? Que ele chegou pra mim e ele falou assim, cara, a gente caiu, eu precisei fechar a casa lá, a estrutura, só que eu vou cair batendo e atirando. E pra um monte de lado. O Pedro me falou essa frase. Eu vou cair atirando. Você mas falou... a Paula, a gente sempre falou isso. A gente vai cair, mas vai cair atirando. Genial. E alguma coisa se acerta. Genial, porque eu e o Pedro levou essa frase que você falou também pro nosso negócio. Porque fechou, cara, a gente tem um estúdio em Ribeirão Preto. Estúdio, geralmente você vai pro estúdio fazer um trabalho. Sim. Então, isso não aconteceu. E a gente caiu atirando. E eu acho que assim, a nossa história tá muito ligada à história... Não do Augusto, assim, mas da empresa, né? Da IMA. Do contexto todo que foi assim... Era um momento que a gente contava muito com as coisas que iam acontecer lá dentro da IMA, que a gente ia montar uma estação lá dentro, a gente ia aproveitar... A gente tava cheio de projeto, né? Um estúdio... Era muito grande lá. Era uma estrutura física muito grande. A gente ia se estabelecer lá dentro porque a gente ia acabar prestando serviço pra IMA todo dia. Então ia ser mais fácil pra todo mundo estar lá dentro. Cara, mas sabe como que eu vejo isso? Augusto e Paula, que são hoje quem estão na frente da IMA, né? Sim. São duas pessoas que têm muitas ideias e executam muita coisa, cara. Com certeza. A gente mais executa do que... Tipo, a gente tem muitas ideias, mas a gente é muito bom em executar. Cara, eu vejo isso. E, pô, me conta mais sobre isso, cara. E aí, tipo, porque uma coisa está muito ligada à outra, né? E eu e a Paula, a gente sempre teve uma sinergia muito, muito boa. E isso é como vocês. Isso é muito importante. É impossível ter sociedade se você não tem sinergia, porque casamento. Tem que falar a frase inteira, né? Eu e o Pedro tem essa, a gente não precisa falar a frase inteira. Eu e a Paula, a gente às vezes não precisa nem falar. Já entendi. A gente já é muita conexão nisso. E pra sociedade tem que ser assim. Não tem outra... não tem... cara, não, é mais do que entre irmão. Desconheço outro tipo de relacionamento, assim, que você chega num nível onde você não precisa nem falar. Porque a nossa vida depende da nossa relação. Sim. Tipo, a nossa... não só a minha, mas a da minha família, do meu filho, sabe? Tipo, a empresa é onde eu tiro o dinheiro de sobrevivência para existir. Sim. E isso depende da relação que essa sociedade está trazendo. Que se a sociedade não der certo... Então, a gente... É muito forte esse relacionamento e tudo mais. E eu e a Paula, graças a Deus, a gente sempre se deu muito bem nisso. É óbvio que tem rusga, né? Com qualquer relacionamento. É óbvio. Claro. A gente é humano. Ainda mais empresa passando por situações que são bem adversas e que a gente não consegue prever, né? Por exemplo, essa pandemia que pegou todo mundo de calça curta. Sim. E grande parte que eu sei de empreendedores, de microempreendedores e pequenos empreendedores, rolou um período de adaptação que teve que ser muito rápido. Então, aquele gap que todo mundo falava, puta, a gente tem que ir pro digital, mas a gente vai, tem um tempo, tá, não sei o que lá. É aqui, ó, 2 semanas digital, agora, funcionando. Mas era até isso que eu ia complementar lá pra trás. A gente não deixou abalar pela notícia, pela situação, mas a gente viu estúdios pelo Brasil fechando e a gente... aproveitou a situação. E comprou um equipamento. A gente comprou equipamento de estúdio que tava fechando para poder montar o nosso. Porque a gente sabia que em algum momento a gente ia poder fazer isso aqui que a gente tá fazendo hoje. Então a gente tinha uma caixinha lá guardado,
pô, muita gente, infelizmente, no primeiro estágio, assim, da pandemia, teve que fechar o seu negócio. Infelizmente, isso aconteceu, gente. Porque eles tinham a casa, o lugar, funcionário, Exato, etc. exato. E era muito difícil... Eu não tô falando da IMA, tá? Tô falando num contexto geral. Teve que fechar ou não conseguiu se adaptar muito bem, as contas ali não iam, já não iam bem. Sim. E a tendência não era melhorar. Ficava sempre no limite, né? E eu e o Pedro tava no começo da empresa, a gente tinha um caixa, a gente tinha um valor que a gente queria investir, a gente construiu nosso estúdio, grande parte dele foi de estúdios fechando pelo Brasil. E é triste, porém... as coisas estão num estúdio novo e a gente foi tá oportuno pra gente, Não, claro, entendeu? mas é assim. Nem tudo é feliz. Nem tudo é feliz, Nem né? tudo é bonito. Porque assim, você acha que a pandemia, obviamente, ajudou a moldar esse caminho do que é a IMA hoje, né? Que já era um serviço que vocês ofereciam lá, mas aí o negócio virou. A mudança da Paula, porque pra quem não sabe, a Paula não vive mais em Ribeirão, né? Ela vive em Lisboa. Então ela mora em Portugal e permitiu que ela pudesse se mudar para outro país e continuasse trabalhando com você, né? Sim. E isso foi outra coisa que obrigou a gente a se repensar. Porque o que doeu mais nisso tudo é a questão da amizade nossa, da distância, beleza, isso aí é... Mas a parte da sociedade, a parte empresarial, cara... 100% racional, 100% ótimo. Só que teve adaptações de fuso horário, comunicação de vocês. Hoje, por exemplo, a gente está com 4 horas de diferença. Sim. Então a gente já tem que começar a pensar de outra forma. Mas isso obrigou a gente também a... Planejar melhor. Planejar melhor, digitalizar mais ainda. Porque uma coisa é você plasticamente digitalizar o teu negócio. Eu tenho um negócio digital. Por quê? Porque eu tenho o WhatsApp. Um website, sei lá, um API dentro do Zap. E se chegar nisso, porque a maior parte eu tenho um site, então é digital, sim. tá ligado? E aí, a gente falou, não, né? Você ter um negócio que tem uma mentalidade digital é totalmente diferente. E aí a gente começou a se aprofundar muito nisso, em como criar uma cultura digital para o nosso negócio e como conseguir levar isso para outras empresas. Sim. E foi onde muita empresa começou a procurar a gente. Enfim, tudo... É uma dor muito grande, né? Ainda mais para empresa que está no negócio tradicional. E tinha aquele lance, vamos digitalizar, mas não ainda é a carta da vez. Digitalizar não é ter um site. Não é ter um site, não é fácil, não é do dia para noite. As soluções que aparecem fáceis não são fáceis. E até eu acho que digitalizar é mais difícil que tu mudar de sede ou construir seu negócio do zero. Porque dependendo da cultura da empresa, você de tornar ela digital e trazer isso para as pessoas que já estão lá. Pega uma empresa com 20 anos de vida, com um funcionário com 15 anos, ou que está desde lá dos modos operantes de 15 anos atrás, né? Tu pegar ele e falar assim, cara, agora é digital aqui, a parada fica mais engessada, né? Sim, isso fica mais engessada, porém, tem muitos lados que são bons de ser digital. Que você perde tempo com deslocamento, você ganha tempo de trabalho, no meu ver, a produtividade aumenta. Normal. Não, vou te dar um exemplo. Essa semana passada, a gente fez um mega workshop com o pessoal da BASF. BASF no Brasil, no caso. Foi algumas cidades no Rio Grande do Sul e no Paraná, mas a Paula em Lisboa e eu aqui em Ribeirão. Então, isso era uma coisa que em 2019 eu não pensava. Não é que eu não... Já existia tecnologia se eu quisesse fazer isso. Sim. Já existia Meet, já existia Zoom. Skype, desde os anos 2000. Né? Já existia... Ou WhatsApp. Sim. O FaceTime. Poderia fazer. O meio existia. Mas nunca foi pensado que a gente poderia fazer isso. Ou que isso seria viável, ou mesmo interessante. Não dá. Teria que pagar um avião para ir lá para o Rio Grande do Sul. Então, a BASF procurou a gente para fazer esse workshop, porque eles precisavam, enfim, resolver algumas questões lá e tal. E aí fizemos. A Paula liderou esse workshop através lá de Lisboa. E aqui no Brasil, em 3 estados participando
Incrível, incrível. Quantas pessoas online ali dentro do negócio e offline também? Ó, no total foi... Você tem uma média? 40 pessoas envolvidas. Cara, é muito doido isso. É muito massa. Teria que ser um lugar grande. Imagina se... E pra conseguir levar todo mundo pra esse lugar e tal. Então, eu acredito que, sim, o digital traz muita solução. Além da mentalidade digital, que é uma coisa que a gente pode falar daqui a pouquinho, é massa. que é um pouquinho mais aprofundado. Mas a parte mecânica do digital ela é muito boa e ela acelerou demais. A curva de aprendizado das pessoas pro digital durante esses últimos 2 anos foi imensa. Gente que jamais abriria um Meet na vida, jamais entraria no Zoom, hoje usa isso como cotidiano. Meu pai. Vira hábito, né? Meu pai. Virou hábito. E isso eu vejo que acelerou também muito a tecnologia. Então, no começo, o EAD, por exemplo... desculpa, o EAD não. O EAD é uma coisa um pouco também. mais forte, mas se eu pegar a galera da escola, então do primário, saca? Muito local que não tinha internet, forçou a ter internet. Muito computador que a galera não tinha acesso, forçou a ter computador, a ter esse acesso. Tô falando não todo mundo. Claro, não, mas a grande parte ainda hoje não tem acesso ao digital. É uma camada. Assim. Mas forçou muito bem essa vinda do digital à vida de muitas pessoas. Quando eu falo generalizando as coisas, eu sempre coloco em questão, olha, estamos falando do Brasil e de uma parcela da população que a gente chama de parcela média, ou parcela estatística. Exato. Né? Que aí vai pegar uma classe média. Sim. Né? Que é óbvio. Sim, que pegou o computador no começo. É isso, exato. Óbvio que isso é uma parcela em quantidade de pessoas maior, portanto, ela conta mais estatisticamente. Se você pegar o muito rico ou o muito pobre, ele foge de qualquer estatística. Sim. Né? Então, quando a gente fala em volume estatístico, a gente está falando da média. Desse meio aí. E aí, nesse meio aí, esse salto de aprendizado para o digital foi muito grande. E claro que até para quem não é desse meio aí, né? Muita gente que era também extremamente rica foi para outras, conseguiu ter maior salto de aprendizado no digital, às vezes não fazia parte, porque é uma questão não só mecânica, material, mas também cultural. E também muita gente muito pobre teve mais acesso. Sim. Porque foi obrigado aos órgãos de acesso darem mais acesso. É isso. Pelo menos tentar trazer, por exemplo, em áreas remotas que não tinha internet... Eu creio hoje que tem alguma coisa assim. Melhorou. Eu creio que foi um grande incentivador isso. Esse momento de trazer para o digital. O que está escrito na sua camisa? Aqui são 4 valores. Não sei se dá para ver ali. Não, provavelmente não. Mas são 4 global, princípios. Glocal. Glocal. O tonal. Tá tudo em inglês. O Inco e o Neopro. O que são esses 4 valores? São valores paradoxais da Zite. Aí a Zite é uma comunidade, não tem nada a ver com a IMA, é outra... A gente ia fazer essa pergunta, o que é a Zite, né? A Zite, ela é uma comunidade para estudos de tendência e futurismo sob a perspectiva exclusivamente humana. Tá. Eu fiz parte de algumas comunidades, eu tive contato, na verdade, com algumas comunidades, como a Singularity University, Sim. que é futurista, Sim. trabalha com futurismo, com estudos de futuros, mas que ela mesma se diz, é uma comunidade para estudo das tecnologias exponenciais. E esses termos, eles foram cunhados... Pela Zite. E aí, a Zite tinha essa ideia... Começamos com a Zite lá em 2020 também. Então, imagina, 2020 foi absolutamente tudo. Eu tive um filho, eu me mudei de casa, de onde eu morava. A Paula mudou para Portugal. A gente mudou a empresa, pivotou do 300% o negócio. Tudo. Pandemia, então foi um ano assim, de muita mudança. Game change ali para vocês, né? Foi. E comecei a Zite. E a Zite, por quê? Porque eu tinha contato com essas comunidades e eu entendia, legal, amo a tecnologia, acho super legal estudar tecnologias exponenciais e tudo mais, mas eu entendo a tecnologia como uma expressão humana. Assim como a arte é uma expressão humana, a política é uma expressão humana, todas as expressões humanas. Uhum. E a tecnologia é uma delas. Então, não faz sentido para mim entender o futuro sob a perspectiva de uma expressão humana só. O que eu queria entender era
expressividade como um todo, humana. Por que eu falo expressão humana? Porque nenhum animal que a gente conheça faz tecnologia. Sim. Ou música. Sim. Ou arte no geral. Pensa. Não, aí já entra muita dúvida. Será que o animal pensa, não pensa? Isso aí é uma discussão que a gente não vai chegar... Certo. Mas ele não produz, não manifesta tecnologia. Um pensamento crítico. Não manifesta política, não manifesta tecnologia, não manifesta arte. Sim. Não, isso é 100% humano. Sim, Né? sim. Então, essas são as expressões humanas, como a gente chama na Zeit. Então, a Zeit ela é uma comunidade voltada para as humanidades exponenciais. Essas expressões todas a gente chama de humanidades. E quando elas têm um potencial de tendência, um potencial de escala, a gente chama de exponencial. Certo. Então, essas são as humanidades exponenciais. É o estudo de como essas coisas, movimentos surgem, como pensamentos, comportamentos, dentre Tendências. essas expressões, vão surgir e vão se proliferar como... E dentro da Zeit, que vocês faziam o que com isso? Vocês estudam, fazem paper ou vocês... Também. Também? Também. Deixa eu entender. Você tá envolvido na Zeit. Eu fundei a Você Zeit. fundou a Zeit no Brasil ou Ribeirão? Aqui em Ribeirão. Em Ribeirão. Comecei aqui, E a Paula? A Paula Ela não faz parte? faz parte. Faz também. Ela é a direção lá em Portugal. Tá. Porque hoje a Zeit está em 16 países. A gente tem Adoro. membros em 16 países. Começou em Ribeirão Preto. Como você disse que é uma comunidade, então isso não quer dizer que a comunidade seja de Ribeirão, né? É uma comunidade, não é. é uma comunidade global pensando sobre assuntos globais. Isso. Na verdade, numa intersecção entre o que é global e o que é local. Da hora. Que é o local. Que é o local. Então, esse é o primeiro... Que da hora. Isso aqui são os valores da comunidade. E são valores paradoxais, porque é, ao mesmo tempo, ser local e ser global, ao mesmo tempo, ser to now, que seria tomorrow and now. Augusto, isso tava escrito lá na IMA. Tava. Foi Tipo, a partir daí que surgiram esses princípios. Tava escrito, eu lembro direitinho o que era. Era pensar global, agir local. Não era isso? Isso, isso. E esse é um dos princípios do glocalismo. Glocalismo é não foi inventado pela gente, mas é uma filosofia, é uma ideia de que há no mundo dois grandes caminhos, que são dois vieses aí, um viés global, né? Pensar as coisas de maneira mais... Não no sentido planetário do global, mas no sentido generalizador da coisa. E o sentido mais local, onde as coisas de fato acontecem. Sim. E na aí... realidade de cada... E as duas realidades influenciam na nossa dinâmica de vida, de sociedade, de tudo. Então, o globalismo, ele é uma das filosofias. Mas ele é, ao mesmo tempo, paradoxal. Porque como que você vai ser global e local ao mesmo tempo? Sim. Como que eu vou pensar no amanhã ao mesmo tempo que eu vou agir no... Sabe? Então, são 4 princípios que a Zeit tem. É o global e o local, o amanhã e o agora, tomorrow and now, né? O INCO, que é o individual coletivo. Então, assim, a gente é uma comunidade. E é muito fácil de uma comunidade começar a descaracterizar os indivíduos. Isso é uma tendência de comunidades e tudo mais. Então, a gente sempre preza, olha, aqui são pessoas individuais tudo mais. Embora o termo indivíduo, a gente pode entrar... Mas não é um siga um culto. Não, exatamente. Então, a gente é... fala que o individual sempre, mas você tem que lembrar que você está num contexto coletivo. Sim. Horizontal. Horizontal, total. E o último? E o último é o Neupro, que é sempre ser neutro, já que a gente é uma comunidade que estuda o tempo, o Zeitgeist, que é de onde veio o nome da comunidade, o Zeitgeist, que é o espírito do tempo, é um termo em alemão que significa espírito do tempo. Tem até documentários. Mas o documentário é altamente questionável, mas o termo Zeitgeist, ele significa o clima sociocultural de um lugar, de um momento. Então, é isso, é estudar o clima sociocultural de um momento. E por isso a gente é neutro, porque eu não estou aqui para falar o clima sociocultural bom é esse, o mal é esse. Eu não estou nesse... A Zeit não existe para esse nível de julgamento. Porém, a gente está aqui enxergando as coisas, a gente é um observador do tempo. Mas a gente, ao mesmo tempo, entende que não adianta eu ser totalmente 100% neutro em todas as coisas. Sim. Então, a gente é neutro com ações propositivas. Eu sempre vou propor algo, e isso impede que eu seja neutro 100%. Mas isso em base com a comunidade. Com a comunidade. Então, com o valor da comunidade. Com esses 4 valores. Perfeito. Perfeito. É a partir desses 4 princípios que ela funciona. Da hora. Legal. E, cara, que tipo de ação isso gera?
a gente faz eventos. Por que é interessante os eventos? Cada evento que a gente faz, vou explicar um pouquinho da mecânica da comunidade. A gente tem 4 células. Uma célula local, uma célula regional, a gente chama país de região, por uma questão política, porque, por exemplo, vou dar um exemplo. A Palestina, ela não é um país considerado pela ONU. Sim. Então, para que não tenha esse tipo de coisa, são regiões. Certo. Então, tem uns requisitos, mas a gente determina como regiões. Beleza. Então, tem a célula local, que são os capítulos, ou seja, as cidades que fazem parte. Tem a célula regional, que são os países, que é a união dos capítulos dessa região. Tem a célula internacional, que são blocos de países. E tem a célula global, que é a instituição como um todo. Entendi, vários uns. Isso, exatamente. É onde a gente consegue interseccionar as coisas. Perfeito. As narrativas, os estudos e tudo mais. E cada célula se autodetermina e se faz a sua própria gestão. Autogere. E aí a gente faz eventos em cada uma dessas células. Esses eventos são sobre temas escolhidos pelos membros da célula. E que tem um calendário oficial, convida-se pessoas para palestras e... O que está acontecendo agora em eventos? Nesse exato momento? Nesse exato momento a gente acabou de ter o último evento nacional, que foi sobre o tema Web 3.0. Perfeito. Metaverso, NFT, blockchain, essas coisas. Perfeito. Todas. E, inclusive, ninguém sabe disso, nem a comunidade. Tem acho que umas 3 pessoas na comunidade que sabem disso. Aí, galera, vamos saber agora. A gente tá no futuro. A gente aqui verdade, a gente tá no futuro. Mesmo. E a gente vai estar com a intenção... Não, estamos no caminho já de transformar a Zeit numa DAO. Certo. E DAO é uma coisa, é um termo da Web3 para Decentralized Autonomous Organization. Então, através da tecnologia, a gente vai conseguir colocar esses princípios num protocolo digital. É muito louco. Né? Te dá uma curiosidade, sabe DAO? DAO também é software. Eu sei porque eu fiz um erro numa pesquisa que eu fui... Quando eu quis entender o que era, eu encontrei alguma coisa falando sobre isso. Digital Audio Workstation. Mas escreve... A grafia é diferente. Mas eu não sei o que eu digitei. Ou se eu falei que me trouxe pro... Da hora. Não, mas enfim, isso só foi uma curiosidade. Momento curiosidade. Curiosidade. É com W. Mas Então, e a ideia é... DAO... com O, né? A Organização Autônoma Descentralizada é uma possibilidade que a Web3 está trazendo para a gente de criar, inclusive, governos que sejam geridos pela própria população. Ou, inclusive, um estado que não necessite de um governo. Cara, isso é muito doido. Mas isso eu já vi sendo executado de maneira sórdida. Não sei se você tem conhecimento. Por exemplo, dentro daqueles fóruns, tipo 4chan, tipo Questão. Você já viu isso ou não? Sim, eu já vi que tem mas já com o protocolo de blockchain, essas coisas? Não sei como, mas é uma organização, é uma comunidade organizada, mas né? Esse tipo de organização, elas são movidas pelo mais ato político, sociopolítico. Sim. A proposta, que me corrija se está errado, não é uma proposta só de política. Na verdade, é averso a isso. Isso. Eu falei da similaridade com essa organização digital, né? Sim, porque é uma parada que rola extremamente à distância. Essas pessoas às vezes nem se encontram, nem né? Sabem que às vezes nem é uma pessoa só. É muito doido. Mas a DAO, ela funciona através de protocolos em blockchain. Então, é muito próximo do incorruptível. Eu não falo que é incorruptível 100% porque... Pode ter. Não sei. A chance é pouca, mas pode ter. Mas assim, é muito difícil de dar um erro. Quando começou essa ideia, acho que foi 2016, alguma coisa assim, eu não sei, não sou especialista nisso. Mas teve uma primeira que ela sofreu um hackeamento, um negócio assim, que aí conseguiram corrigir problemas graves e tal, mas ela ficou meio suja o nome por conta disso. Mas a ideia que ela traz, ela é assustadora para grandes organizações, porque ela tira do poder as pessoas, pessoas hierárquicas, e põe as pessoas
que não fazem parte da hierarquia como decisores. A população. Você tira os Contratos, governantes para Você a poderia população. manter o Estado, não estou dizendo tirar o Estado, você mantém o Estado, mas sem gestão de governo. Uma gestão da própria população através de blockchain, através de tecnologia. Cara, é muito legal. louco. É legal isso. E ainda mais no momento que a gente vive hoje, que o assunto Web 3.0 está na mesa de muitas empresas aí, porque, pô, já foi difícil migrar, estavam falando mais cedo, para Web 2.0, que era... Galera, tem um Zoom aí. Cara, Tem um Meet. Agora aqui, ó, me encontra na sala virtual aqui do meu metaverso. Pois é. Ou na minha sede aqui em Cidade do Lucas. Entende? É legal que vocês estão levando essa conversa, esse debate à tona. Isso na Zite, né? Na Exato. IMA, por exemplo, a gente foi procurado pelo pessoal da Hashdex, que é uma, tipo, sei lá, a maior da América Latina de trabalho com blockchain, com criptomoeda, um monte de coisa nesse sentido. E aí, mas aí para um projeto separado que eles iam fazer e tal. E foi quando a gente falou, cara, a gente precisa entender desse mundo, né? Eu não entendia, eu sabia, eu tinha lido alguma coisa ou outra, mas eu precisei entender mesmo, assim, entrar, estudar e tudo mais nesse tempo. Sim. E, cara, isso Comprou é agora, Ethereum? né? Tipo, Comprou Ethereum? Comprei. Boa, mano. Comprei. Sabe o que eu tô me sentindo aqui nesse exato momento? É. Que eu estudei o capítulo errado da prova, sacou? Eu cheguei pra fazer a prova e Cara, eu tô lembrando assim, o que esses caras Entrei na estão classe errada. falando? Não, Pá. mas ó, se você estivesse falando isso comigo há 6 meses, eu ia estar com a mesma Não, sensação. do mesmo jeito. Porque assim, não adianta se alguém falar assim, não, eu manjo disso aí, ó. Mentira, cara, mentira. Mentira porque tá no assunto agora. Tá na mesa da família, isso aí. Querendo ou não, pô, teve ali altos e baixos de moedas digitais. Todo mundo falou disso. E todo mundo falou assim... O seu pai comemorando porque teve baixa. Sabia não, é que isso aí- doideira, isso é furada, entendeu? E eu Se eu não comemorando ver que o teve dinheiro- baixa pra poder comprar. Mas enfim, Exato, eu também. Eu amo que tem baixa. Compra na baixa, vende na alta. Mas ou não vende nunca. Ou não vende nunca, deixa lá, né? Se você pode. Cara, puta assunto legal isso. Porque esse negócio de... E voltando até para o que a gente tava falando de internet, de acesso. Sim. Vocês falaram a questão de durante a pandemia a gente aproveitou que muito estúdio vendendo e foi uma oportunidade pra gente. E a gente pôde fazer isso e pensar no futuro e se planejar. E é uma coisa que eu tenho visto muito com o estudo de futuro, tendência, foresight, etc. Que é o futuro, cara, ele é o estudo de futuros no geral, o futuro no geral, ele é um mega privilégio. O futuro institucional, assim, porque... Vocês assistiram uma série chamada Atlanta? Sim. O Lucas assistiu, do Tio de Gambino. Do Gambino. Ela é muito boa, essa série. Quem puder... Linda. fica Você a me dica. recomendou. Sim. Aí, ó, recomendação do Augusto. Não, ela é muito boa, de verdade. Sim. Assistam. Vocês, enfim. E... HBO. E ela tem uma... Ou no famoso giveyourjumps.com, né? Torrents. Dá seus pulos aí. Mas ela tem uma cena que ficou na minha cabeça que foi muito boa, que os protagonistas estão conversando e tem um cara que faz uma grana lá, não corre, eles são pobres, assim, eles não têm grana, eles precisam de grana desesperada, que ele corre diário pra conseguir a grana do dia, pra pagar o almoço. Sabe, tipo, coisa muito doida, assim, tipo, Enfim... E aí ele consegue uma grana e pede para um amigo dele, tipo, trazer a grana para ele. Eu devo estar resumindo muito estupidamente, mas é mais ou menos isso. E aí esse amigo vai trazer a grana e no caminho ele resolve... Comprar um cachorro. Não é o cachorro, não é o... Continua. Enfim, ele investe esse dinheiro de alguma forma. Eu não sei se é através de um cachorro que ele investe, porque o cachorro ia valer mais, sei lá. Mas ele investe esse dinheiro. É um cachorro. É um cachorro, Ele investe esse dinheiro. E ele chega, o cara fala, cadê o dinheiro? Ele falou, eu investi. Aí ele fala assim, mas como assim? Ele falou, eu investi. Aí ele fala, cara, a gente é pobre. Pobre não investe. Pobre precisa comer hoje. Eu preciso do dinheiro pra hoje, pra agora. Então, isso é uma coisa que ficou muito na minha cabeça, tipo, no sentido de... Tudo que é relacionado a futuro, a planejamento, a investimento e possibilidade é muito... Você tem que estar numa posição muito boa para poder pensar sobre isso. Pensar futuro é um privilégio ainda. A ONU
ela vem trazendo uma resolução desde 2012 sobre estudos de futuros, alfabetização de futuros, Sim. que vai ser uma habilidade necessária, mas ainda, para o século XXI, mas ainda é um privilégio. E aí, cara, você vê as sociedades mais... Bem estruturadas, talvez, né? As mais Você bem quer falar? estruturadas são as que mais se planejam, Sim. que mais podem investir. Sim, por exemplo, o mercado futuro de algum tipo de commodity. É. Você conseguir fazer isso muito bem e Ah, não dar todo uma mundo quebra. pode investir. Não pode, Sim. cara. Ah, é 50, mas 50 reais Cara, faz falta. Faz falta hoje, não consigo pôr. Né? E aí, bom, enfim, fica a dica aí da série, mas foi uma coisa que a gente começou a pensar e ver bastante assim durante o estudo de futuros com a Zite. E na IMA, eu aplico o Foresight, aí né, trabalho pessoal, aplico o Foresight e tal, estudo de futuro, eu, a Paula, e as pessoas que trabalham com a gente na IMA. E assim, foi nesse período de 2020 até agora que foi a nossa transformação digital, né, numa cultura digital. Por quê? Muita empresa veio procurar a gente, as ferramentas estão todas aí, né? Sim. O Meet tá aí, o Zoom Trello. tá aí, o site tá aí, o Trello tá aí. Cara, mas e aí? Por que eu não tô rolando? Por que não tá dando certo para mim, Augusto? Sim. Por que não tá dando certo a minha empresa? Que se eu tenho tudo, eu paguei todas essas ferramentas, eu tenho tudo isso. E por que Porque não não tá na sua cultura, meu amor. Não tá na sua cultura. Você não vai, tá ligado? Tipo, e acontece demais isso. O que a pessoa chama de inovação. Cara, isso aí eu já entro num ponto, não sei se eu posso xingar. Pode, mas eu fico... Eu quero muito xingar. A palavra com P. Fala... A palavra com pé. P, ponto. Não, eu fico... Ponto. Eu fico fulo da cara com essas pessoas que vêm falar de inovação ou que falam com inovação... vamos criar inovação, que aí cria o quartinho. Minha empresa é inovadora. E aí tem o quartinho da inovação. Ela é inovadora porque ela tem o quartinho da inovação. É aquela história que eu falei no começo. Qual? Vou abrir uma empresa aqui, ó, já tem um logo. Já tem o logo, já tem o nome, já tem sei lá... Às vezes o domínio Então, do Augusto, Isberg. mas assim, que a gente tá falando, obviamente, no caso específico aqui com você, de uma curva abrupta que foi o que a pandemia proporcionou esse tipo de conhecimento, obrigou para você mergulhar nisso e entender de um rolê que você falou, há um ano atrás você não sabia, né? Que você falou, o quartinho da inovação. Hoje eu já vejo empresas que têm uma sala pro advogado ir lá fazer reels do Instagram, né? Então, já tem isso. Né? Já tem um estúdio dentro de um consultório médico pro cara ir lá produzir o conteúdo e postar com qualidade. E aí a parada é o seguinte... A pergunta, só te interrompendo. Hoje, você... Se for ser dentista... Não adianta. Se fosse só isso... Você tem que ser beleza. instagrameiro. Você tem que ser dentista, vendedor. dançarino, vendedor, que é isso que eles veem como... Que é isso que eles veem como inovação. E aí eu vejo, assim... que esbarra, um tempo atrás, alguns minutos atrás, eu falei, mano, eu não tô entendendo porra nenhuma do que vocês estão falando. Não foi na aula. Porque talvez eu não fiz parte da inovação, que aqui o estúdio não se encaixou em todos esses moldes disso, sabe? Porque o que a gente faz ainda precisa de gente. Pra executar. E cabo, muito cabo. Mas isso também, tudo que eu tô falando... Mas aí o rolê é o seguinte. E cabo. A Zite, o Núcleo IMA, né? O IMA Consult, vocês se consolidaram nesse molde remoto. Sim. Aí agora, com a volta das atividades presenciais, o que isso vai trazer para vocês? Pra gente, mudou muito pouco desde que começou a voltar. Na verdade, tudo que mudou foi para melhor. Não dá para dizer que teve alguma coisa que foi um revés. Mas tem coisas, por exemplo, no fim de semana agora eu fiz um workshop imenso com mais umas 40... Não, mais. Tinha umas 60 pessoas, mais ou menos, presencial. Isso fazia tempo que eu não fazia. Eu fiz na verdade, uma palestra, sei lá, meio palestra, meio workshop, no final do ano passado,
grande lá em Rio Preto, mas não tinha tanta... Acho que não tinha 70 pessoas. E nessa teve. Foi a primeira vez que até... Porque eu realmente fiz quarentena. Então, tipo, pra mim... E mesmo depois que já não era mais quarentena... Ficou meio estranho, né? Eu não saía tanto. Bom, eu já nunca fui muito de sair muito, assim. Tudo que eu fazia era ou na minha casa ou na minha... Eu não era muito de... Ou ia pra firma. De ir pros lugares. Eu sempre fui meio jaba. Você tá ligado? O jaba The Hutt. The Hutt. Eu ficava lá e a coisa acontecia em volta. E aí... Mas, enfim. E aí... foi... Só que tinha uma parte da equipe que tava no Rio de Janeiro. Esse foi aqui em Ribeirão Preto, com uma startup daqui. E uma parte tava no Rio, Curitiba, não sei. Então, a gente conseguiu fazer um híbrido. Cara, um workshop com uma equipe inteira, post-it, não sei o quê, trabalhando. E justamente a gente estava fazendo um trabalho de cultura corporativa. E tinha uma equipe que eu estava com um ponto, falando com eles ao mesmo tempo por Meet. É mais fácil organizar as pessoas à distância? Você acha? Você já viu aquela coisa de abrir o Zoom e aí cai o áudio de aí passa o cachorro? Inegavelmente é um problema. Faz também, tipo, um Meet, um computador logado e mais de uma pessoa ali. Isso facilita muito dependendo. Porque se for... Às vezes eu tô logado, você tá aqui do meu lado. Aí começa a dar interferência de microfone. Sim. Então, essas questões mecânicas, assim... Técnicas. Isso tem. Isso vai ter e tal. Mas o mais difícil que era... O que é Meet? Tipo, sei lá... O pessoal do IMA, me diz aí o que é o Meet. Tipo, você não tem mais, tá ligado? A galera já sabe, né? Você fala isso, já entende que é vídeo chamado. Beleza. Tipo, vamos fazer uma call. Sim. Tipo, pessoas que não falariam isso. Mas assim, é mais... O que você tá... Agora, a gente tá num período híbrido desses encontros, assim. O presencial... incomoda mais ali na hora de você falar? Eu adoro. Porra, eu sou paquita. Não, porque... Eu gosto de palco. Eu gosto mesmo. Porque assim, a essência da Imaginary era encontrar com as pessoas ali, né? Sim. Na época. E Sim, que você falou, eu sou muito de encontrar e tal. Eu conheci a IMA... Não foi nem buscando conhecimento, educação. Foi numa festa que vocês faziam lá, de tempo em tempo, saca? Não era? Sempre. As que vocês sabiam, né? As que a gente sabia. As que chegavam na gente. Sempre. Mas, tipo assim... Eu nunca fui muito de sair, de ir em lugares, tá? Eu sempre gostei de festa, obviamente, a gente fazia lá. Mas eu sempre gostei muito de palco, de fazer ter palestra, pessoas, de encontrar pessoas fisicamente. De estar rodeado ali, né? Ser ouvido. Então, eu sempre fui professor ou palestrante. Então, eu sempre gostei. Cada pessoa tem um... Faz eu parte tive da banda, eu faz parte da cantava. sua Então, mais um que ali. teve banda, Lucas. Tive banda, tive vários. E cantava. Então, eu sempre fui vocalista. Então, eu sempre era o cara que tava ali com o microfone. Ali do negócio. Então, gosto muito. Mas, no digital, tem uma questão organizacional que é mais fácil. Que é o que todo mundo escreve, o que todo mundo fala. Tudo que um workshop, por exemplo, tudo que ele resulta, tudo que ele me traz de informação e conteúdo que eu vou minerando ali, ele tá ali já digitalizado. Quando é um workshop presencial, eu preciso de uma equipe que vai comigo. Para registrar isso. Que registra tudo, que pega vai colhendo todos os post-its para transformar isso depois em relatório. Né? É isso que resulta. Tem mais processos. Mais processos. Porque, mas é gostoso. Como que você pega uma empresa que hoje está híbrida, podemos chamar assim, muita coisa precisa estar online, né? Na verdade, a maioria das coisas tem que estar online. Tem. Porque você não consegue trabalhar. Se tu abrir no seu Trello ou o que você usa ali de software para gerir o trabalho, gerir equipe, gerir time e tal, você precisa estar nutrido isso. Então, se acontecer uma coisa física, essa parada tem que estar no digital. Tem que estar no digital. Tem que ser reportado no digital. Tem que ser reportado. Tem. E eu tenho até uma pergunta, mano. Vocês pretendem, na IMA, continuar esse negócio dentro do digital e nessa consultoria que vocês fazem, essa parte do digital é uma coisa muito importante para vocês, assim, de trazer isso para as empresas? Sim, com certeza. Sem dúvida, em vários sentidos. Primeiro, a gente trabalha fisicamente ou digitalmente
Isso vai depender muito do que a empresa necessita, dos nossos clientes. Então, por exemplo, tem questões que a Paula faz lá em Portugal. Todo o nosso braço em Portugal é a Paula que controla, eu aqui no Brasil, mas também Sim. nem sempre. Faz esse intercâmbio aí. Também tem coisas que a gente... A maior parte das decisões a gente toma junto, mas tem muita coisa que a gente... beleza, é presencial e é em Portugal, é você. Ou quem tiver aí com você no squad que formou ali para determinado job. Falando igual... Falou. Job, Publicitário. É isso. Vendeu seu pitch. É o budget. No budget. Depende muito do budget. Depois do coffee break, a gente faz um brainstorm. No rooftop. Vai no rooftop. E aí, beleza. Quando é aqui no Brasil, já tá a mesma coisa. Então, vai precisar ser presencial aqui no Brasil. Dificilmente, dependendo... Pode até ser, eu ter que ir, mas Sim. não é o caso geral. Mas o assunto tá forte. O digital e totalmente, ali, né? Porque a mentalidade mudou. Não é só uma questão material, né? Então, a gente vinha de uma mentalidade industrial. Sim. Né? Absoluta. Tudo é bater ponto nesse horário. Bater ponto, Sim. Uniformizado, controlado, uma linha fordista, né? Uma linha de produção. Carro preto a cada 1 minuto e meio. Previsível e tudo mais. E a gente entrou num mundo que não é. A mentalidade é caótica, ela é não previsível, ela é não linear. Né? Então... Nossa existência é o caos, né? E as pessoas estão entendendo isso agora. Agora, não, mas porque também o momento forçou. Mas, pô, quero saber outra coisa também. O que o Augusto tá fazendo agora de muito interessante, nesse momento? Agora? De muito interessante? Cara... Tudo relacionado a Zeit, para mim, está sendo muito desafiador. Está sendo muita coisa que eu estou aprendendo. Por exemplo, a questão de transformar a Zeit numa DAO. E isso é 100% novo, arrisco dizer, no mundo. Tipo, de verdade mesmo. Sim. Porque você mencionou a singularity, não sei falar essa palavra da universidade, singular. Singularity. Fala... eles já fazem isso, né? Eles já têm mais ou menos campos de... porque se tu pega uma universidade, tu vai ver paper, não entendi, caso. Entendi o que você tá dizendo. Sim, entendeu? Sim, fazem. Você vai ver paper, não vai ver caso. Você tá, pelo que eu tô entendendo, você tá transformando isso em algo que exista. Não um estudo. Mas como vai ser uma DAO, isso traz possibilidades para você medir as coisas. Então, eu consigo, através da própria rede da comunidade, entender onde está surgindo uma tendência de pensamento, de comportamento e tudo mais, através da própria blockchain. Uhum. E isso também acarreta depois toda a parte de criptomoeda em cima disso, dentro da comunidade. Então, quase um país. Sim. Em 4 camadas. Tá legal falar. Blockchain não é só criptomoeda, não é só NFT. Qualquer coisa pode estar dentro de uma blockchain. Isso. Você pode ter pessoas dentro de uma blockchain. Não fisicamente. Mas o código dela... O registro, seu CPF, talvez seu CNPJ, não sei como isso é na parte global... Mas você pode estar dentro disso cravado ali na parada. Isso. Mas acho que a coisa mais interessante que eu estou fazendo agora é que não estou fazendo nesse minuto que eu preciso pausar minha vida para me dedicar mais, mas eu estou no processo de terminar meu livro com umas teorias aí mirabolantes. Eu vi mocap. Conta. Dele, você viu eu vi. Um outro. Tá. Eu fiz um e-book, fiz... sobre mais uma parte da economia. Eu não sou economista, mas eu sempre falo isso. É um livro de um leigo falando sobre algo que talvez ele tá falando muita merda. Sim. Mas é baseado nas coisas que eu vejo e que eu observo e tal, como um fragmento do seu ponto de vista. Exato. E aí eu fiz esse livro que esse inclusive que você viu, que é sobre lucro e dinheiro e etc, está sendo refeito com outra visão, porque eu dizia que o dinheiro era feito de 3 coisas e hoje eu acredito que ele é feito de 4. Sério? O dinheiro, para mim, até então, ele era feito de tempo e energia. Na verdade, 2 coisas. Tempo e energia. Uhum. E recursos possíveis para você utilizar esse tempo e energia. Hoje, do meu ponto de vista, o dinheiro é feito de 4 coisas. Tempo, energia, recursos e acesso. Se você não tem acesso... Tem gente que pode ter só com acesso que ele tem, Sim. conseguir fazer muito dinheiro. Sim. E tem gente que não... Tem tempo, tem energia, mas não tem acesso. E isso é um pensamento de algum filósofo? Não, é meu. Não? É seu? Meu. Você pensou nisso? 100%. Ele não vai falar, cara. A não ser que você tem que comprar o livro dele, cara. Porque é interessante isso, né? A não ser que eu tenha
alguém já falou e eu não vi que essa pessoa falou. Eu trabalho numa empresa, eu ganho um salário, então meu dinheiro é feito da empresa. Não, é feito do teu tempo de vida e do teu esforço de vida. Isso aí, Marx, né? Sim, no mínimo. Já era falado. Mas beleza, tempo e esforço. Isso gera recurso e tal. Com recurso, você também pode fazer dinheiro, que vai exigir tempo e esforço também. Mas você pode ter tempo, você pode ter energia, você pode ter recurso e não ter acesso. Se você não tem acesso, você também não tem dinheiro. Então, para mim, o dinheiro ele é feito disso. Só que a vida também é feita de tempo e energia. Sim. Então, você gasta a vida para ter sabe? Tipo, dinheiro. E isso tá tudo no seu livro novo? Esse é o que eu já tinha feito, um e-book, e eu tô refazendo porque eu mudei de ideia. Como ele chama? E eu não tenho problema com isso, eu mudei. Ele chamava O Novo Lucro, mas eu vou mudar o nome também. Tá. Então é outro livro, vai. Outro livro. É outro livro. Mas o que eu tô fazendo mesmo, que é o que eu tô mais interessado, e esse não vai ser um e-book, vai ser um mega livro, tipo assim, de tamanho, Sim. ele tá ficando bem grande, chama Antropousia. Que aí é uma teoria sobre antropousia. Começou assim, eu tinha já a teoria, eu não tinha um nome. Tá. E aí eu li que só se filosofa quando você cria uma palavra em grego. Eu falei, é? Eu falei, não, eu preciso... Aí eu falei, não, eu já tinha a ideia, já tinha a teoria, já estava lá, e eu chamava de substância humana. Você não tinha o nome. E aí eu vi que de substância humana, eu falei, vamos pôr em grego. E aí virava antropousia. Exato. Tá. Não, e aí eu falei, cara, então beleza. E aí eu vi que esse nome ficou sonoro, assim, antropousia. E aí ele vai virar o nome do livro, Antropousia, o algoritmo humano, vai chamar. E aí é uma ideia de como a gente funciona. Porque daqui um ano ele já vai estar fazendo outras coisas, já vai ter coisa pra caramba pra falar, já vai ter lançado o livro. Uma boa volta pra falar do livro. Com certeza. E, cara, eu acho que ficou muito papo ainda pra gente voltar a discutir mesmo. Vamos. Então, sobre as artes, porque, só manda bala. Um segundo. A IMA é minha empresa, claro, estamos aqui para fazer negócios, né? Sim. Estamos com a lojinha aberta. Queiram entrar em contato, estamos aí. E a Zite é uma comunidade, nasceu em Ribeirão Preto, e em Ribeirão Preto é onde a gente tem menos pessoas. Então, é o que a gente sempre fala, né? Casa de ferreiro, Espeto de pau. Mas é difícil. E eu queria ter um capítulo em Ribeirão mais ativo. Então, se tiverem pessoas aqui em Ribeirão com interesse nesse tipo de assunto, em tendência, em futurismo, acho que eu bati a mão aqui. Em tendência, em futurismo, enfim... É uma comunidade sem fins lucrativos e que tem bastante contato que você vai fazer a partir dela. A gente teve um evento no final do ano passado, por exemplo. Teve, no mesmo evento, 8 fusos horários. Então... Caramba. Da Ásia para cá. É global mesmo. É global, a gente tem... E qual é a melhor forma de entrar em contato com a Zite? Hoje, a melhor forma é pelo Instagram. Link na descrição. Beleza. Se você tiver interesse... Tem o site e tal, mas acho que... que... quiser entender mais, a gente vai deixar na descrição o site e o link do Instagram para vocês entrarem em contato. Como a gente pode falar... Não, a gente não, né? Como que a galera pode entrar em contato com a IMA? Com a IMA, cara... Acho que também LinkedIn, mídias sociais. Assim, Instagram também, né? Vocês Instagram, têm? WhatsApp, tem tudo. Beleza. O PEC. E vocês trabalham hoje com a consultoria em mercado, né? Isso. Inteligência de negócio. Então, no geral aí... mercado, pesquisa de mercado, análise, posicionamento, estrutura de negócio... Tudo relacionado a pessoas, produtos, processos dentro de um mercado, a gente trabalha. Beleza. Novo. Vamos mandar um salve, Lucas. Vamos. Mandar um salve lá. Agora eu vou fazer o Stallone Cobra reverso. Manda lá. Porque tava pra trás. Aí, olha lá, ó. BGT Speakers, Carlão. Valeu. Obrigado pelos falantes aí, mais legais do Brasil. Sem dúvida. Melissa Veludo, da Degustadora de Histórias. Pô, falamos junto? Strix. Vinícius... Rodamuinho Poesias. Vinícius Gomes, Rodamuinho Poesias. E agora... IMA. Augusto Carminati. IMA e Zite. Demorou. Isso. Beleza? Muito obrigado. Eu que agradeço demais aí. Pô, parabéns pelo espaço aqui. Valeu, Augusto. Eu já tinha falado isso, obviamente, mas falar para ficar registrado. Parabéns pelo projeto. Pelo espaço, pela qualidade de tudo que vocês vêm fazendo e pela maneira como vocês também conseguiram enxergar uma forma de se reinventar também, como todo mundo teve que fazer obrigatoriamente nesses últimos tempos, mas, sobretudo, como vocês conseguiram fazer isso com a qualidade que vocês fizeram e com a eficiência que tudo vem sendo conduzido. Só posso agradecer, obrigado mesmo, e a gente se vê na próxima semana.